Eu morava numa vila pequena com meus pais. Eu era muito feliz com ele. Era praticamente o que eu quis para sempre. Minha mãe gostava muito de falar, gostava muito de rir. Meu pai era muito sério e eu amava aquele filme. Mas, eu não sei se o destino mudou tudo. Eu perdi os meus pais. Eu não tinha mais ninguém. Eles tiveram um acidente para ir ao trabalho. E eu ouvi essa notícia. Eu não sabia o que fazer. Eu chorei dia por noite. Porque eu não sabia o que eu deveria fazer. Foi em um certo dia em que eu decidi agir. Eu vi que a comida não estava mais como estava. A comida estava acabada. E em menos de 3 dias eu ficaria sem nada para comer. Então, eu fui no aeroporto. Eu contei toda a minha história triste. E eu disse que eu estava desesperada. Então, a moça se emocionou pela minha história e disse que eu poderia ter um trabalho como faxineira. Então, eu fazia meus trabalhos todos os dias de manhã cedo. Eu entrava no avião antes dele embarcar e limpava tudo. Mas, novamente, o destino mudou tudo. Um moço humilde e de bom coração me perguntou se por que uma jovem como eu, em vez de estudar, estava ali por chão. Nesse momento, meu coração ferveu e eu comecei a chorar. Ele me perguntou se eu chorava por quê. Eu expliquei toda a minha história. Eu não queria, mas eu tive que explicar. Daí, novamente, o destino mudou tudo. O moço de bom coração e humilde, ele me disse: amanhã eu estarei aqui e você pode vir, porque eu vou te dar um emprego bom na cidade. Era o que eu mais queria, ir para a cidade, mas eu não tinha dinheiro suficiente. Com as 3 vezes que eu ganhei salário, já dava para ir na cidade. Então eu lembrei em uma amiga minha e eu expliquei que eu poderia ficar na casa de uma amiga minha. E ele disse que também depois de 3 meses de trabalho, ele poderia me meter em uma escola. Eu aceitei e eu fiquei muito feliz, mas não demonstrei naquele momento. Era uma oportunidade muito grandiosa, então eu decidi ir e pegar todo o meu dinheiro. Eu não tinha muito, mas tanto assim. Eu preparei a mala e parti. Mas eu abandono a casa. Eu fiquei muito triste. Eu prometi a mim mesma que essa casa seria o que eu mais teria de valioso por da minha vida. E que quando eu formasse, e eu prometi a mim mesma que depois de eu juntar dinheiro suficiente, eu deveria realizar o sonho dos meus pais. Eu deveria transformar essa casa em uma coisa que ninguém imaginaria. Sendo assim, eu parti. Liguei na minha amiga que eu estava vindo para a cidade e lhe perguntei se eu poderia ficar na casa dela por um tempo. Ela não negou, mas deu uma condição. Depois de muito tempo, ou bem dizer, depois de muito tempo não, eu tenho que lhe ajudar nas tarefas mais simples. Eu não neguei, eu aceitei. Finalmente, eu havia chegado. Eu estava tão feliz por finalmente realizar meu sonho. E eu disse a mim mesma que depois de eu formasse a minha vida e formasse o que eu realmente queria ser, eu agradeceria e daria uma compensação naquele moço que me ajudou. E eu disse que eu deveria lhe procurar pro resto da minha vida. Sim, depois de eu sair do aeroporto, eu fui apanhar um trem. E depois procurei contactar minha amiga para me indicar o endereço de sua casa. Então ela me explicou que fica na Vila Nova. Daí eu cheguei na Vila Nova
fui recebida pela minha amiga. Ela estava tão feliz por me ver finalmente. E ela disse que naquele momento era fazer tudo que havia de bom com ela, comigo. Porque realmente ela me amava muito. E ela disse que na casa dela também havia espaço suficiente para mim dormir e fazer todas as coisas. E quando eu entrei na casa dele, eu admirei. Aquela casa era muito bonita. Eu nunca havia visto uma casa assim. Uma casa tão fuça, tão bonita. Então fui fazer um simples tour. Televisão, eu nunca havia visto. Daí eu fui para a parte de cima. Entrei para o televisão e disse, uau! Aquela casa era que nem uma mansão. O quarto era tão bonito que até tinha um computador, tinha tudo. Eu disse, como é que... Eu me perguntei, como é que a minha amiga conseguiu isso tudo? E eu disse que eu também gostaria de ter uma casa tão grande como a casa dela. E ela disse que também queria ser minha amiga, minha melhor amiga para sempre. E eu disse que senti muita falta dela. Daí, eu comecei a morar na casa dela. E eu disse que no dia seguinte eu ia procurar um emprego. Eu fui a uma coisa para procurar um emprego. Então, moça, foi mesmo que a Andrea estava procurando uma funcionária. E ela disse que o chefe dele me chamou hoje. Que ele ainda tinha uma nova funcionária de dia. Seu nome seria Rosé. Então disse que era Rosé. Então ela ficou sentada comigo. E ela disse que já havia guardado um escritório para mim, mas que eu só poderia começar a trabalhar amanhã. E ela disse também que o preço do salário devia também falar só amanhã. Então eu disse que não havia problema, porque para mim estava tudo bem. Depois, eu quando estava conversando com a minha amiga me disse que o trabalho dela correu muito. E aí ela perguntou, como é que foi o meu... Eu disse que hoje não trabalhei, mas que começaria a trabalhar amanhã. E daí, ela disse que poderíamos ir comemorar o nosso... tipo assim, como é que eu digo? Ela disse que deveríamos comemorar que eu ganhei um emprego e vou começar a trabalhar amanhã. E deveríamos ir comprar algumas roupas e deveríamos ir comemorar em um restaurante. Então, eu e a minha amiga viemos para uma pizzaria. Eu fiquei muito feliz porque eu nunca havia visto uma pizzaria, nem sabia o que era uma pizza.